noite primeiro, né? Todos. E é sempre uma alegria quando a gente vai falar da doutrina e não se furtar essas oportunidades que temos de distribuir um pouco da nossa reflexão sobre alguns temas, né? Cada um tem uma abordagem para o mesmo tema, um ângulo de vista talvez distinto, mas que todos levam a uma compreensão comum, um consenso. E o tema que escolhi, né, é de uma passagem não passa? Sim. De João, né, capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nos traz uma dinâmica de pensamento, tá sempre em movimento, né? Se ele trabalha até agora, nesse momento, é tão único. Mas esse contexto com que João coloca foi numa época em que Jesus operava suas curas, suas predições, né? Inclusive no sábado. E isso confrontava um pouco os fariseus. Eles tinham uma regra muito rígida e que não viam a mensagem de consolo, de caridade que Jesus vinha propor, aquela mensagem, né, dentro do seu evangelho que vinha trazer uma oportunidade para muitas pessoas, em especial aqueles mais combalidos, né, mais à margem de todo o processo farisíaco que existia na época. Então esse era o contexto com que essa expressão. Mas ela traz um pouco mais. E para compreender um pouco essa profundidade do trabalho, explorar um termo em que nos traz hoje ainda da história, né, por esse termo, um termo que trouxe uma conotação muito forte, que foi o tripalho. Então, onde surgiu o termo trabalho? E esse termo, esse equipamento, servia naquela época para torturar os escravos, normalmente aqueles que trabalhavam não tão solicitamente, né? E acabava causando uma pressão psicológica e física, evidentemente, que os trazia de uma forma, até agora, para o conceito, uma forma bem pesada para nós. Então, hoje, trabalho traz uma conotação, para muitos, algo pesado, algo, né? Quem não tem um gatilho de domingo à noite, quando toca aquela vinheta do Fantástico? Amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar, né? Para muitos, causa um gatilho dessa forma, com sofrimento, mas configurado nessa estrutura. Para muitos, enfrentam mais designadamente amanhã, mais um dia de oportunidade. Mas, historicamente, ficou gravado nessa condição. E isso atrapalha muito o nosso modo de vida. Porque encaramos, quando falamos de trabalho, poxa, mas trabalho, né? Ou então, a gente vai ver mais adiante, a outra inversão com relação ao trabalho. Mas, como a engenharia que está na gente, né, a formação, não deixa de também abordar dentro da física a relação do trabalho. Tá? A física, quem lembra lá do científico, do fundamental, né, que também existe trabalho. Né? E lá eles dizem assim, é definido como a transferência de energia de um sistema para outro, resultante da ação de uma força que causa o deslocamento. É a quantidade de energia que uma força utiliza para deslocar um objeto. Então, essa relação, esse esforço com relação à distância, produz um trabalho. Mas tem mais um agravante. Ela tem um ângulo que se forma em relação... Né? Em casa, vai fazer uma mudança, ele sabe, né? Puxar uma máquina daqui para lá, dependendo de como você empurra ou puxa,
quando você vai incidir, te dá um maior ou menor esforço. Às vezes atinge a coluna, né? Dá uma dorzinha nas costas. Mas o que acontece aqui? Para a gente traçar essa analogia, né? Entre o que a gente quer trabalhar no entendimento do trabalho como essência. É que, por muitas vezes, depende desse ângulo aqui, o esforço que você vai empregar. O nosso ângulo de visão sobre o que nós fazemos, seja na segunda-feira, domingo, como é que vai ser a minha visão, meu ângulo de incidência sobre o que está acontecendo, sobre o esforço que eu vou realizar? Qual é o ângulo que nós estamos proporcionando sobre isso? Né? Como é que o que vai acontecer? Eu vou colocar de que forma, qual o ângulo eu vou puxar isso aqui? Eu vou implicar no esforço que eu vou empregar para realizar esse trabalho. É física. Então, a gente não percebe, faz muitas vezes automático, ou sofre no corpo, né? E o que a gente sofre em relação a um trabalho de alguma outra atividade que não entende direito, acaba não lendo a regra certinha do que fazer, acaba se prejudicando de alguma forma. Isso na questão material ou espiritual também. Pois bem, nessas perspectivas desse trabalho, desses ângulos de visão, né, ele vai poder ter um caráter negativo ou uma dimensão positiva. Isso que a gente estava abrangendo ali do gatilho do fantástico. Ele vai disparar. Mas, como é que eu vou olhar essa situação quando eu estou desenvolvendo um trabalho laboral, um trabalho de ofício, né? Como é que eu olho isso? Como é que eu vou ver esse esforço para deslocar? Né? Como é que eu vou trabalhar esse indivíduo, trabalho desse indivíduo, como um ente da sociedade? Eu trabalho os aspectos coletivos que desenvolvem a relação ao trabalho. E as relações também, vamos extrapolar para a relação material e indivíduo, para os ecossistemas. Ali desenvolve trabalho, porque nosso pai não tem só as criaturas humanas para gerir, tem outras criaturas que estão no ecossistema. Como é que elas trabalham? Como é que nós nos interagimos com ela? Desde que eu tomo uma dimensão, um pouquinho de compreensão de trabalho, já estamos dando uma elástica muito forte, né? Pois bem, no nosso cotidiano, quando estamos trabalhando em questões laborais, profissionais, nós, em via de regra, temos 1/3 da nosso dia, né, ou da nossa vida, envolvidos no trabalho. O outro terço estaria ali entre dormir, né, ele consegue dormir todo esse tempo, mas o outro terço das relações sociais, família, social, enfim, que dividimos nisso. Mas desde a época do preparo, aquela pressão que tivemos psicológica sobre o sofrimento no trabalho, né, proporciona para o indivíduo vivências diferentes, sentimentos ambíguos. É bom ou é ruim? Deu o gatilho lá da vinheta do Fantástico. Amanhã, como é que eu vou comportar? Legal, vou trabalhar, a pessoa está me esperando, né? Ou, poxa, mais uma segunda-feira vai começar. Como é que está preparada essa relação? Né? Vai de nós encararmos. Né? É nós que estamos tendo essa interpretação. E para isso precisamos nos entender. O esforço realizado depende, quando eu vou realizar uma força, da minha vontade. Eu tenho que estar lá puxando. Vai do meu entendimento. Se eu vou acertar o ângulo que eu vou puxar, o mecanismo que eu vou usar, depende de mim. Mas eu sei que vai acontecer uma transformação. Né? Olha só, ela está empurrando para baixo, a força está para baixo. Vai deslocar alguma coisa? Vai ser um pouco mais difícil. Né? Quando ele encontra uma posição, ele já tem mais eficiência na ação dele transformadora. E isso vai sempre para as nossas atividades da vida. Se nós não aprendermos com os
nossos equívocos, nossos erros, vai nos doer no corpo, na mente, de acordo com que empregarmos esse esforço. E a perspectiva do indivíduo como ente da sociedade, no coletivo. Como é que ele vai se envolver nisso, né? Essa correlação ele vai estar na área de logística, de se transformando, de lazer, de educação, né? De necessidades, enfim. Ele vai estar interagindo, porque o esforço que ele fizer em cada nicho de envolvimento dele, nós somos aqui desenvolvemos um papel no ambiente de trabalho, um papel na família, né? Na sociedade, e cada qual realizamos esforços, e necessariamente são esforços físicos, né? Mecânicos, mas esforços intelectivos, que também nos afetam, nos fazem cansar, nos fazem causar estresse, enfim, e temos que cuidar e reconhecer essa elástica, esse movimento que tem em relação ao trabalho, que envolve nesses nichos, nessas perspectivas que a gente propôs no início. Ela também vai ocorrer e pode nos interagir dentro dessas relações entre os ecossistemas, né? Como exemplo, o comensalismo e o mutualismo. Vou lembrar um pouquinho lá da biologia, né? Nós podemos trazer o exemplo das abelhas, né? Veja que ela trabalha o comensalismo e o mutualismo de ela mesma, porque ela trabalha dentro do aspecto de sustentação da vida orgânica, né, pelo que ela produz, mas ela também trabalha nos deslocamentos que faz na polinização, né? Então ela está interagindo de uma forma ali, chega e interage com o ser humano de outra forma, produzindo mel, os outros elementos que podem dar essa sustentação. Então ela também trabalha ali e interage conosco. A gente reconhecendo que a nossa extensão em relação às outras criaturas, seja, tem outros exemplos, como às vezes algumas aves que são decompositoras, né, ou outros elementos, a formiga, tudo mais, que ajudam no meio ambiente a trabalhar e manter uma condição ambiental mais adequada, né, quando ajudam no processo de putrefação, de consumação de uma carniça, de algum animal. Vejam que está expandindo, né? E existe isso que muitas vezes não enxergamos. Pois bem, vamos expandir para isso. Quando a gente fala de ecossistema, e como é que o espírito ele interage aqui no meio físico quando encarnado e quando na erraticidade. Ele está no universo, está sob a égide do Pai, né? Na sua jornada eterna, ele transita nesses ambientes, operando a própria transformação sob a égide das leis divinas. Tá? E ele reconhece isso, ele se entende nisso, ele percebe tanto o que a gente vive nessas perspectivas de trabalho sobre o que ele existe aqui ou no plano espiritual. Dimensão que a gente acaba por... Poxa, mas por que pensar nisso? Mas isso nos envolve, né? Você não pode ter algo muito seletivo, a gente vai se deparar. Se não por estar diretamente amando como mel, poxa, não é como é mel. Você saber que isso existe no seu entorno, você vai ver esse modelo e tentar identificar o que modelos existem ao seu redor. Aí você consegue, opa, eu estou interferindo nisso, o meu procedimento interfere no trabalho do outro. Tá? Pois bem, fazem parte, né? A lei natural, a terceira parte do livro dos Espíritos, abrange essas circunstâncias da vida. E aí, para com Deus, nós temos um grupamento de leis, tais como a lei da oração, justiça, amor e caridade.
para conosco mesmo. Nós temos reprodução, conservação e destruição. E para com o próximo, aí essa é a mais pesada, porque tem a penca de lei. Essa exige bastante da nossa relação, né? Lei do trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. Mas, lei do trabalho. É essa mesmo que a gente vai explorar. Mas sabendo que ela tem correlação não só conosco, porque nós damos causa naquela força transformadora, nós damos causa. É a nossa vontade, é a nossa identidade naquela força que estamos atuando, que estamos empregando. E ela está influenciando pelo seu trabalho, que ela promove uma transformação, não só para nós, como que tiver em torno. E nosso entorno está no nosso próximo. Tá? Pois bem, então dentro dessa terceira parte, na lei do trabalho, nós vamos identificar nas questões, né, subsequentes, que a necessidade para atingir o aperfeiçoamento e nutrir por conta da existência orgânica. Nós precisamos trabalhar para manter, somos seres ainda que dependem de uma sustentação orgânica, precisamos nos alimentar, nos movimentar. Tudo isso gera necessidades de esforços, de transformadores. As nossas necessidades e gozos, principalmente como vimos naquele aspecto da sociedade, né? Como ente da sociedade, que eu preciso dessa relação social, né? E a natureza, encontramos o trabalho na natureza também desse envolvimento com o comensalismo e o mutualismo. Ainda, de dessa necessidade, eu tenho que identificar os limites, né, das minhas forças, né, que eu não ultrapasse também o modelo como workaholic, né, não se percebe que está ultrapassando, está naquele sinalzinho batendo lá o sinal vermelho, o ponteirinho, né? E aí, e não há quem também identificar, não há quem não possa fazer o bem, quer dizer, não só eu, mas outras pessoas podem também se envolver e me despojar do egoísmo como uma barreira desse progresso. Então, esses limites que me atrapalham no desenvolvimento do trabalho, para que eu possa também identificar desses limites, um ponto que eu tenho que ter o repouso. Eu possa me identificar, eu sei fazer tudo, mas eu vou fazer, deixa, eu acabo assumindo situações que me ultrapassam o limite do que eu posso fazer, não que eu vá desfalecer, não é essa a comparação, mas que eu vou até ultrapassar o limite de que meu irmão, meu próximo, possa fazer. Eu vou estar deixando de dar a oportunidade dele desenvolver. Então eu tenho que identificar, eu sei fazer, mas muitas vezes, que maior exemplo é com os filhos, né? Você vai fazer tudo, ele nunca vai aprender a fazer nada. E às vezes precisa se refrear, não, deixa ele sozinho, não, ele vai lá, deixa ele. E isso, às vezes a gente quer super proteger, mas acaba, de certa forma, prejudicando, né? Então aquela situação monitorada é uma situação que você vai dar apoio. Então, você vai repousar um pouco, tá bom, deixa ele fazer, mas não inconsequente, vou acompanhar, vou ver, vou transferir meu conhecimento, a minha tecnologia de vida para ele. Mas, então serve para a reparação das forças do corpo também, que o repouso não se equipare à preguiça. Né? Então eu não vou fazer extremamente ao contrário, eu vou ficar parado deixando as coisas acontecerem. Eu já estou pensando, já estou planejando, estou trabalhando, estou tendo uma ação. Para muitos, precisa ser uma ação mecânica, física, né? Transformadora de quebrar alguma coisa. Não,
Mas o intelecto já está trabalhando e ele é capaz de fazer, promover situações transformadoras. Então, essa necessidade nos diz lá na questão 675 que todo ocupação útil é trabalho. Então, o que é útil? O que é que nós vamos encontrar de utilidade? A dependência do nosso organismo em nutrir, por conta da existência orgânica, né, como vimos, nos compele a esforços de trabalhar para essa subsistência, seja tão só para a segurança da vida como para as outras necessidades. Aí, não sei se alguém já viu essa pirâmide, a pirâmide de Maslow, né, que é uma teoria psicológica, mas que ela traça uma base das necessidades básicas, né, para outras realizações. Então, preciso de identificar nessa utilidade onde é que eu vou encontrar essas camadas evolutivas. Se eu começo a me preocupar só dos aspectos sociais em detrimento dessas básicas ou da segurança, eu estou invertendo um pouco essa questão de utilidade. Eu tenho que identificar onde é que eu estou nessa camada, se as de baixo eu estou bem fundamentadas, bem estruturadas, para poder alçar alguma coisa. Então é importante que, para mim atingir certa tranquilidade, eu tenho que ter essas mínimas básicas e não me envolver hoje a modismos, a situações fluíveis, né? Em que até um filósofo faleceu alguns anos atrás, austríaco, Sigmund Bauman, né? Ele traz a modernidade líquida, aquela coisa muito fluível, né? Escapa pelas mãos, é o que a gente vê agora. Antigamente a gente via um vídeo de YouTube, um vídeo de filme em 1h30, 2 horas, tudo mais. Hoje, 8 minutos é muito tempo, né? 10 minutos, nossa. E é aquela coisa, não degusta, não avalia, não sabe o que é pegar o chocolate e deixar ele derreter na boca, sentir o sabor, apreciar. Tem a compulsão do consumo. E isso interfere muito na identificação da nossa prática, da nossa conduta em relação a essa pirâmide. Se eu não identificar onde é que é a utilidade da minha ação dentro dessa pirâmide, né, eu estou extrapolando, invertendo. Aí ela começa a desequilibrar. Pois bem, o espírito trabalha também, assim como o corpo. Isso que ele está mesmo encarnado, ele volta e meia está dando as voltinhas para trabalhar lá fora, né? Então, vamos respeitar essa elástica, essa elasticidade do espírito da ação dele. Ainda, mesmo dos níveis morais, além dos primitivos, né, sensações, essa necessidade não advém somente da subsistência orgânica, né? Você sabe que o espírito demanda esforço na vida física atual para avançar em níveis morais além dos primitivos, além dos instintos, revelando a utilidade de cada empreendimento, de cada ação transformadora. E para isso, na evolução, aqui a ideia é mostrar como ele vai se desprovendo dessa dependência e evoluindo. Então, ele vai conquistando valores, fundamentando esses valores e alçando, né? Identificando essa necessidade de trabalho à medida que vai alçando aquela pirâmide. Ainda que entre os seres da criação, ele se relaciona à questão 677, o que traz o entendimento das relações do ecossistema. Tá? Antigamente na escola a gente aprendia que era a cadeia alimentar, né? Hoje evoluiu para teia alimentar. Ela já não tem mais um cruzamento de lógica convencional. É uma verticalização. Não, hoje já é uma teia, já é um cruzamento que não fugiu dos nossos padrões antigos de ensino, né? Pensamos que era muito verticalizado, hoje eles se cruzam. E essa dependência, né, está dentro da lei natural, eles não percebia. Então,
esse encontro do trabalho standardizado, mesmo que não observemos sua necessidade ou utilidade. Existem seres de toda ordem, cada qual responsável por funções que contribuem para o nosso ecossistema, mesmo que de ordinário tratem, né, a própria conservação. Esses executores, sob os desígnios do Criador, operam com o objetivo final da natureza, respondendo por toda uma cadeia de eventos. Faço uma brincadeira, uma analogia, normalmente, eu gosto dela porque me traz uma sequência de eventos de acordo com a velocidade que nós empregamos na nossa vida. Então, se a gente se desloca de carro, vai numa velocidade de média, era um pouquinho maior antes, mas uns 40, 50, você não consegue te perceber as coisas que estão ao teu redor, né? Passa por uma situação, um conhecido, nem se dá conta, ele te vê, está lá parado na calçada, não te vê, mas ele te vê, você não vê. Agora você te imagina, você saiu, deixou o carro lá, pegou uma bicicleta, começou a pedalar, já baixou a velocidade, 13, 15 km por hora, você já tem mais tempo de observar, porque se não observar você dá um tombaço lá em um buraco, né? Você tem que observar. Agora você parou com a bicicleta na praça, vai descansar um pouquinho, sentou no banco da praça, tá? Você começa a olhar ao teu redor, você pode ser um carreiro de formiga, um pássaro que formou lá, você começa a reduzir a tua velocidade e observar mais. Então, você está observando tudo, ações transformadoras, e aí você começa a entender um pouco a teia alimentar. Mas o modelo de pensar, não necessariamente o gasto, né, energético, mas existe, né? A fogueira está lá, triturando uma folha, ou então um bichinho, né? Que ela está decompondo. E isso acontece com a gente. Se a gente não reduzir um pouquinho a ansiedade, tem que fazer isso tudo, e não consegue perceber o que nos cerca. Aí a gente passa batido. E alguém me reclama, pô, não me percebeu aqui, né? Não tem tempinho para mim. Então isso nos joga quando a gente está bem na angústia, na velocidade das coisas. E aí, a gente, opa, vou passar o bastão para alguém aqui. Então, porque você sabe que até elástico rompe, se puxar demais. Você tem a elasticidade das coisas, mas se você puxar demais, ele rompe, né? Então, e esse elástico pode romper, tem que ficar esse limite, uma quantidade excessiva de tempo e energia. E alguns, né, que incessantemente se entregam a essas labores, se afastando de outros compromissos atinentes ao ser, polarizam suas ações, adoecendo o espírito. Aquele que tem uma compulsão do trabalho, dedicando-lhe uma quantidade excessiva de tempo e energia, onde conhecemos como workaholic. Tá? Aquele tempo é isso, não. Aquele que está lá, não para de pensar outra coisa senão no trabalho. Não consegue dividir ou particionar o seu tempo saudavelmente para si, fisicamente, evidentemente vai sentir, e para o espírito. Mas ainda tem mais. Dentro desses limites das forças, como diz a questão 683. O limite do trabalho, intrinsecamente ligado à capacidade física, mental e emocional de cada indivíduo, não tem claro sua fronteira. É variável e pessoal para cada um. A autonomia na decisão, livre-arbítrio, né, implicará na gestão das próprias energias, em um ritmo de trabalho sustentável. Na premissa da utilidade do trabalho, uma condição que extrapola o potencial de exaustão e desequilíbrio não é alcançada. Aí, o pessoal já pode lembrar de outra situação do workaholic, que é a síndrome de Burnout. Tem que parar, ali para. O workaholic vai. Agora, o Burnout vai se deixar fora do contexto. Então, antes que derreta, né,
não significa que o trabalho tenha que ser exaustivamente compelido a ser realizado. Bom, a outra questão que a gente tratou ainda há pouco, né, a questão do egoísmo, vou pular porque tem uma historinha legal aqui para contar, porque senão o tempo vai passar. Mas tem tempo. Tem tempo? Tem tempo. Tá. Então, essa coisa prejudica os limites do trabalho, porque, poxa, eu quero fazer, quero mostrar quanto que eu sei, mas, poxa, divide um pouco, né? Divide as energias, não te preocupa em que... Estou lembrando uma situação de trabalho que tinha antigamente o sujeito, ele tinha perguntado para ele como é que era, ele dividisse com a gente, é segredo profissional. Aí todo mundo ficava assim, tinha que descobrir, bater a cabeça para poder aprender, e não dividir, né? Mas, então, promover um ambiente adverso, descuidar do equilíbrio pessoal e profissional e gerar consequências negativas tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Para superar essas limitações, é fundamental cultivar uma mentalidade de cooperação, união e consciência social. Não é subir para atingir a meta para pisar em cima dos outros, para subjugar os outros nessa linha de trabalho, né? Então, preciso ter essa... dar oportunidade para o próximo também de trabalhar. Tá? Bom, chegamos no repouso. Viram que tinha uma sequência, né? Desde a necessidade, enfim. Mas vamos dar um pouco mais de liberdade à inteligência com o repouso. Repouso não é só deitar nas cordas. O Deus, na sua criação, do sétimo dia, né, não foi necessariamente descansar. Ele instituiu as leis para que elas operassem e ficou monitorando. Ele não deixou de trabalhar. Não ficou na rede esperando que as coisas acontecessem. Então, esse repouso serve, como diz na questão 682, para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Lembram? Eu comentei do exemplo do carro, da bicicleta, de andar. Eu preciso reduzir um pouco essa velocidade para começar a perceber o que nos envolve. E poder, podia se fazer diferente. Isso, voltando ao exemplo do ângulo da força que a professora empregava lá na caixa. Se eu posso me abstrair daquele ambiente, me separar num canto e começar a olhar o que estava acontecendo. Por que eu fiz isso? Eu mudei o meu referencial. Eu mudei meu ponto de vista. Então, se eu olhar de outra forma, pode ter outra forma, pode, né? É difícil encontrar alguém aqui que recebe um material, equipamento e a primeira coisa que pega é o manual de orientação, né? Receita também, já vou fazendo. E isso atrapalha muito. Hoje eu recebi dois equipamentos, eu já sabia um pouco, né? Mas eu já fui querer funcionar. Não tem esses ímpetos. Mas é procurar entender para atender, para servir, para fazer funcionar melhor. Pois bem, nos diz ainda na questão que o nosso repouso não se equipare à preguiça. Mas, como é que a gente vai fazer? Diz que o equilíbrio entre o trabalho e o repouso é fundamental e está em consonância com as leis naturais que regem a existência. O decálogo mosaico nos recomenda: lembra-te do dia do descanso para santificar. Né? Mas não é deitar, se render à preguiça. E aí, eu encontrei uma historinha muito bonita em Meimei, né? No livro Pai Nosso, que é muito bacana. Então, permite que eu leia isso, que é envolvimento muito gostoso. Que é a história, né, da tentação do repouso, que conta a história de um arado. E diz assim, está lá no Pai Nosso, no livro, né? Num campo de lavoura, grande quantidade de vermes desejava destruir um velho arado de madeira. Muito trabalhador que lhes perturbava os planos e, em razão disso, certa ocasião se reuniram ao redor dele e começaram a dizer:
Por que não cuidas de ti? Estás doente, cansado? Afinal, todos nós precisamos de algum repouso. Liberta-te do jugo terrível do lavrador. Pobre máquina, quantos martírios te submetes? O arauto escutou, acabou acreditando. Tá, vai lá. Ele que era tão corajoso que nem sentia o mais leve incômodo nas mais duras obrigações, começou a queixar-se do frio da chuva, do calor do sol, da aspereza das pedras e da umidade do chão. Tanto clamou, chorou, implorou descanso, que o antigo companheiro, o lavrador, concedeu-lhe alguns dias de folga num canto do milharal. Quando os velhos o viram parado, aproximaram-se em massa, atacando-o sem compaixão. Em poucos dias apodreceram-no, crivando-no de manchas, de feridas e de buracos. O arado gemia e suspirava pelo socorro do lavrador, sonhando com regresso às tarefas alegres e iluminadas do campo. Mas era tarde. Quando o precioso amigo voltou a utilizá-lo, era simplesmente um traste inútil. Pois bem, a história do arado é um aviso para nós todos. A tentação do repouso é das mais perigosas, porque depois da ignorância, a preguiça é a fonte escura de todos os males. Jamais olvidemos que o trabalho é o dom divino, que Deus nos confiou para a defesa de nossa alegria e para a conservação da nossa própria saúde. Onde se render a essa tentação, ela nos toma, de certa forma, dependendo das nossas tendências, dependendo da nossa preparação, a gente pode sucumbir. Cai na depressão, imagina, mas também não chegar ao ponto que quando você chega em casa, senta e se sente culpado porque não está fazendo nada. Esse equilíbrio tem que encontrar. Cada qual vai ter esse ponto de equilíbrio. Né? Pois bem, a doutrina nos ensina que a felicidade e a plenitude são encontradas no trabalho para o bem, na caridade e na busca do progresso moral. Assim como o Pai e Jesus trabalham incessantemente, somos também chamados a nos tornarmos co-criadores em nossa própria esfera, nosso entorno, agindo em consonância com as leis divinas, estamos submetidos a elas, para a nossa própria evolução e a do próximo, um poderoso chamado à ação e à responsabilidade individual. E só com exercício, com burilamento, vamos encontrar esse ponto de equilíbrio. E finalizando, então, como é que vamos identificar o caminho que conduz ao trabalho com Jesus? Afinal, estamos na doutrina justamente para levar Jesus junto, ombro a ombro, lado a lado. Mas precisamos identificar a utilidade do que a gente se propõe, onde vamos aplicar essa força transformadora, encontrar esses limites do que podemos fazer, identificar, agora eu preciso de ajuda. Ô fulano, ciclano, vem cá, vamos montar uma equipe e vamos fazer isso aqui junto, porque daqui a pouco eu posso não estar junto, ou não consigo sustentar, vamos identificar esses limites. Né? Avaliar esse progresso. Ele realmente pude proporcionar uma transformação? E aí, ter esse repouso merecido no sentido de avaliar se tudo o que eu fiz, esse progresso desenvolveu, e passar, né? A experiência, passar a rever, repensar, né? Porque eu posso reduzir um pouquinho a velocidade e agora eu vou distribuir esse ganho, né, que eu tive e nessas conquistas que eu tive. Então é isso, é um elemento que trabalhar no coletivo, né, é mais leve. Quando eu começo várias mãos a trabalhar esse desenvolvimento,
e traz mais leveza e chegar a resultados, né, bem positivos. Essa reflexão, agradeço a atenção, né?